Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, por esse tempo, pela essa manhã, Pai, que o Senhor nos deu, por estudar a tua palavra, Pai. A gente te agradece pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Perdoa os nossos pecados, limpa a nossa mente. E, Pai, que a tua palavra seja viva e eficaz, Pai, nos nossos corações essa manhã. Em nome de Jesus, eu te peço. Bom, hoje a gente vai dar sequência ao estudo dos 5 solas da Reforma Protestante. E hoje a gente vai falar do Sola Gratia, a redescoberta de uma maravilhosa doutrina. O foco de hoje ele vai ser um pouco mais teológico e histórico, já que a gente vai estudar mais para frente os 5 pontos do calvinismo, onde seria abordado o mesmo assunto. Então, a ideia do estudo de hoje é entender o porquê que foi levantada essa bandeira, né, essa coluna. O Sola Gratia, ou somente a graça. Qual foi a motivação dos reformadores em levantar isso? Estava adormecido? Não estava? O que as pessoas criam na época? Dr. Joel R. Bick, pastor e teólogo americano, presidente do Seminário Teológico Puritano Reformado, diz o seguinte: a justificação pela fé foi a grande revolução espiritual e teológica de Martinho Lutero. Ela não veio facilmente. Ele havia tentado de tudo, desde dormir sobre o chão duro e jejuar, até subir uma escadaria em Roma de joelhos em oração. Monastérios, disciplinas, confissões, missas, absolvições, boas obras, tudo provou ser inútil. A paz com Deus lhe escapava. O pensamento da justiça de Deus o perseguia. Ele odiava a própria justiça. A luz finalmente raiou para Lutero quando ele meditou em Romanos 1,17. Por favor. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele viu pela primeira vez que a justiça que Paulo tinha aqui em mente não era uma justiça punitiva, que condenava os pecadores, mas uma justiça que Deus livremente concede aos pecadores com base nos méritos de Cristo, e a qual os pecadores recebem pela fé. Lutero viu que a doutrina da justificação pela graça, sola gratia, através da fé somente, sola fide, por causa de Cristo somente, solos Christus, era o coração do Evangelho e se tornava para ele uma porta aberta ao paraíso, um portão para o céu. Quem conhece a história de Lutero sabe que ele era uma locomotiva, né? E ele buscava incessantemente a justiça de Deus, e ele não entendia, nada tinha paz. Então ele realmente entendeu de tudo. Ele acordava com o confessor dele de madrugada por pequenos pecados, aquilo atormentava ele profundamente. E isso, a partir de que ele leu Romanos 7, ele viu a justiça de Deus. Ele acordou, talvez seja aí que começou a grande reforma. Portanto, é a obrigação de cada crente, nós, se alegrar em Deus pela nossa justificação. A justiça de Cristo nos foi imputada para toda a eternidade. Então isso é um motivo de alegria. O nosso culto não pode ser um culto chato e triste. A gente foi justificado. A definição teológica de sola gratia é um dos 5 solas propostos pelos reformadores, como eu disse anteriormente, né, que resume as crenças fundamentais do cristianismo, como o falou no domingo passado. Essa expressão latina, graça somente, e a ênfase se dava em razão da doutrina católica vigente,
de que as boas obras ajudariam na salvação do homem. Durante a Reforma, os líderes protestantes e os teólogos geralmente concordavam que a doutrina da salvação da Igreja Católica seria uma mistura de confiança em Deus e confiança no mérito das próprias obras. Nós, protestantes, chamamos isso essa linha teológica de sinergismo, que contrapõe totalmente a doutrina da graça tão pregada pelos reformadores. Ou seja, no sinergismo, o homem tem um papel importante na salvação, que é a de escolha. Ou seja, ele escolhe aceitar a Jesus, ele escolhe aceitar o Evangelho. Embora no século XVI esse assunto tenha sido muito discutido, no quarto século Deus já tinha levantado um ser fiel às Escrituras para formatar o pensamento teológico e filosófico do cristianismo que perdura até hoje. Podemos dizer então que a doutrina da graça ficou adormecida e esquecida no mar de pecados e heresias da igreja. Mas quando ela ressurgiu, foi como um tigre que ataca a sua presa, já que ela dilacerava os corações sedentos da verdade de Cristo. Alguém sabe de quem que eu estou falando? Lembro que no contexto histórico, as verdades bíblicas eram pouco pregadas, uma vez que o povo não tinha acesso à Bíblia, e os que tinham, monges, padres, clérigos em geral, não tinham a mínima intenção de expô-la. Primeiro porque conhecimento traz problema, né? Ou seja, você vai gerar mais crítica, era mais fácil de controlar todo o povo. Você dando em medidas homeopáticas aquilo que era de interesse, né? Então, era dessa forma que a vida monástica se resumia à vida religiosa. Né? Os fiéis iam assistir uma missa em latim, que eles não faziam a mínima ideia do que o padre estava falando, e saía de lá sem conhecimento algum. Agostinho é quem nos deu a reforma. Assim escreve B.B. Warfield, professor de teologia de Princeton, viveu entre 1887 a 1921, em sua avaliação da influência de Agostinho na história da igreja. Não somente foi Lutero era um monge agostiniano, ou porque Calvino citou Agostinho mais do que qualquer outro teólogo, mas era porque a reforma testemunhou o triunfo final da doutrina agostiniana da graça sobre o legado da visão pelagiana sobre o homem. Esse estudo será dividido em 4 partes: o resgate da doutrina da graça, doutrinas sinérgicas, diferenças entre arminianismo e calvinismo e a conclusão e a aplicação. Eu ia falar um pouquinho de São Bonerges, mas eu acho que não é. Então vamos lá, o primeiro tópico, o resgate da doutrina da graça. Como vimos no domingo anterior, pelo Rick, a reforma iniciou-se antes de Lutero a fixar as 95 teses. A reforma já estava acontecendo em locais isolados, através de homens que enxergaram que a igreja atual não estava seguindo o cristianismo bíblico. Homens que morreram pela verdade de Cristo e hoje somos frutos desses martírios e do sofrimento de alguns. Nem todos morreram martirizados. A doutrina bíblica da graça aparece ter sido enterrada na era pós-apostólica, para reaparecer somente com Agostinho, diz F.F. Bruce, teólogo escocês que viveu de 1910 a 1990. Vou falar um pouquinho sobre Agostinho de Hipona, que viveu em 354 a 420. Ele viveu num momento crucial da história. Ele foi um cara muito mundano antes da sua conversão. Ele buscou várias filosofias, seitas, ele procurava de tudo. Ele buscava uma paz interior onde ele não encontrava. E ele era um homem mundano mesmo no sentido amplo da palavra. Um dia, numa tarde, em uma casa de campo, ele leu um trecho bíblico que mudaria a sua vida e, consequentemente, a vida da igreja. Romanos 13, 13 a 14.
Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso para ele foi um choque. O caminhão bateu de frente com ele, porque contrapunha totalmente o estilo de vida que ele levava. E isso levou ao arrependimento. Porque assim, o Evangelho é confrontação de pecado. Isso confrontou. Não precisou um apelo, um pianinho tocando no fundo, mas uma simples leitura. Agostinho, depois disso, lógico, se converteu, teve um tempo de aprendizado, que eu também não vou entrar nessa questão, mas ele assistiu, como eu disse anteriormente, ele viveu num momento crucial da história mundial. Ele assistiu à decadência do Império Romano e o fim da Antiguidade Clássica, ou seja, uma forma, um estilo de vida que predominou no mundo por séculos. Em 410, ele foi testemunha da tomada de Roma pelos visigodos. E ao morrer em 430, presenciou o sítio de Hipona pelos vândalos. Não são os vândalos de Xavier, é daí que veio a palavra. E a destruição do poderio romano na África do Norte, ou seja, ele viu a queda do Império Romano. Agostinho não morreu martirizado, mas ele viveu em um mundo convulsionado por lutas, conquistas e debates. Era legal, as crianças, quando elas cresciam do tamanho do Heitor, do Kevin, ou elas queriam ser ou guerreiro ou debater. Né? A argumentação, a retórica era muito importante. Então eles eram treinados desde criancinha, tinha dois caminhos, né? Você vai estudar retórica ou vai matar um grupo. Agostinho não, então. Ele exerceu seu ministério sacerdotal, construindo uma obra teológica e filosófica decisiva para o pensamento cristão ao longo da história. A Igreja Católica, todos nós, a gente tem forte influência de Agostinho. Ele defendeu a imutabilidade de Deus, sustentou que, ao contrário dos que criam os maniqueístas, seita que ele foi adepto, maniqueísmo é uma seita, tipo hoje yin e yang, ou seja, todo mundo tem um pouquinho de bem, todo mundo tem um pouquinho de mal, basta ver aquilo que prevalece em você. Ele foi adepto por muitos anos. O diabo não era igual em força de Deus. Deus é o único criador e superior a qualquer força contrária que possa haver no universo. Combateu com grande capacidade as heresias do seu tempo, que eram muitas, fazendo oposição ferrenha ao pelagianismo, seita sinérgica que veremos adiante. Exerceu decisiva influência sobre o desenvolvimento cultural no mundo ocidental e é chamado de doutor da graça ou doutor da igreja, pois como ninguém soube compreender os seus efeitos das verdades bíblicas adormecidas. Ou seja, eu creio que pode ser que não seja 5% correto nessa afirmação, mas talvez depois de Paulo ter pregado as doutrinas da graça, acho que só Agostinho conseguiu resgatar isso. Então, vamos para o segundo item. Sinergismo versus monergismo. Vamos abrir em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 12. 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há nada que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Essa passagem de Romanos ela é clara e refuta totalmente a ideia da doutrina sinérgica. Então eu quero abrir um parênteses sobre essa reflexão dizendo o seguinte. Toda heresia, seja ela qual for, ela nasce na igreja. Ela vai nascer num seminário, num teólogo, num estudioso. Nenhum sistema ou denominação, no caso de nós evangélicos, está livre disso. Por isso é tão importante ouvir, analisar e buscar na palavra
com os bereanos, em Atos 17:11. Eu sei que todo mundo fala, seja bereano, seja bereano, seja bereano. Mas não tem outro caminho. Né? Então, assim, tem que ouvir e analisar. Porque tudo sai. Seja eles, alguns de muito boa intenção, né? Querem construir alguns atalhos, outros para manipulação e tirar proveito do povo. Como veremos adiante, Pelágio era um monge e buscava ser um cristão bíblico e fiel. E se estudarmos as heresias históricas, veremos que todas as pessoas eram unidas de boas intenções e uma forte fé e religiosidade. Todos buscavam a sinceridade. Vou falar um pouquinho sobre o sinergismo, entender o que é o sinergismo. Bom, o monergismo é as doutrinas da graça, que a gente defende. Não vou entrar nessa questão. O sinergismo ensina que o homem tem um grau de participação na salvação, ou seja, ele é responsável pela sua salvação ou pela sua perdição. Os pais da igreja grega, nos primeiros séculos do cristianismo, muitos dos teólogos católicos medievais eram sinergistas. Inclusive Philipp Melanchthon, companheiro de Lutero na Reforma Alemã. Ele era sinergista, embora Lutero não fosse. Se você estudar a igreja luterana, ela é sinérgica. Melanchthon assumiu a liderança da igreja depois de Lutero, então ela entrou nessa linha de pensamento teológico. Se observarmos o sinergismo, ele é mais... Ele é um livre-arbítrio, ou seja, a decisão é totalmente... Então, basicamente isso. Os pensadores cristãos de diversas épocas desenvolveram diversas formas de sinergismo, tais como o pelagianismo, o semi-pelagianismo e o sinergismo arminiano, entre outros. Só que a gente só vai abordar os três citados. Então, o pelagianismo, ele é uma teoria teológica cristã atribuída a Pelágio da Bretanha, um monge britânico que surgiu em Roma por volta de 400 DC, para refutar as doutrinas ensinadas por Agostinho. Ou seja, os caras estudavam, eles escreviam muitos teólogos e tal. A vida devia ser bem interessante nos monastérios. Né? Eles fabricavam a própria cerveja, ia, escrevia, e de repente eles pegavam alguma ideia que batia totalmente contra a crença e ia lá, o cara ia defender a ideia dele. E foi o que Pelágio fez. Então a doutrina sustenta basicamente que o homem é totalmente responsável pela sua própria salvação, portanto não necessita da graça divina. Ou seja, ele nega a existência do pecado original de Adão. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, ou seja, ele não tem pecado. Uma criança não tem pecado. Capaz de se salvar por si mesmo, sem qualquer influência divina, através de boas obras ou bom comportamento. Como eu disse, Pelágio era monge, ou seja, ele era católico, provavelmente um cristão que queria ser bíblico. Pelágio havia debatido ferozmente com Agostinho sobre esse assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade, e que mesmo que o homem caído retenha a habilidade de escolher, ou seja, ele tenha livre-arbítrio, ele está tão escravizado pelo pecado que ele não tem a capacidade de não pecar ou deixar de pecar. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Algumas traduções falam sobre o ventre da minha mãe. Segundo Pelágio, Deus exige que o ser humano viva de uma forma correta. Portanto, ele, Deus, também deve fornecer a habilidade moral necessária para tal. Ele continua dizendo que se Adão foi um mau exemplo para toda a humanidade, o papel de Jesus é ser um bom exemplo fixo para o resto da humanidade, o resto do tempo, contrariando assim, fazendo o contraponto com Adão. Posteriormente, Pelágio reivindicou, ou seja, não há nada ruim que não possa piorar, ele reivindicou que a graça divina não era necessária para a salvação, embora facilitasse a obediência. Ou seja, uma ideia simples que foi crescendo, aí chegou no final e falou, não, a gente não precisa da graça divina, só no comportamento a gente consegue. O pelagianismo ele foi condenado oficialmente pela Igreja Antiga nos concílios de Cartago em 418 e Éfeso em 431. E finalmente,
no Concílio de Orange II, teve 2 concílios, em 529. O sistema de crença pelagiano se aproxima muito hoje com as doutrinas espíritas, pois focam no livre-arbítrio, boas obras e evolução constante do erro, ou seja, tudo depende de você, basta você fazer tudo certinho. Queria abrir em Gálatas 2,16. Alguém tem alguma dúvida? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu acho que esse trecho ele refuta totalmente. Gálatas 2,16. Isso. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o pelagianismo? Posso passar? Semi-pelagianismo. Ela é derivada do pelagianismo, né? Que trata principalmente sobre salvação. O foco dela é a salvação. Ela ensina que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça. Mas que a salvação partilha somente da iniciativa da boa vontade do coração do homem para com Deus. Então vamos imaginar o seguinte, imagina uma criança se esticando numa mesa, o Heitor tem uma mesa grande, tem uma fruteira, ele quer uma maçã. Ele não consegue alcançar a maçã, mas o pai está de longe olhando, aí ele pega, o Fabrício pega o Heitor no colo, ergue, o Heitor vai lá, ele pega a maçã e come. De uma forma alegórica, essa é a alma do pelagianismo, ou seja, o homem ele precisa dar o primeiro passo e daí o Deus faz o resto. O pelagianismo não. O homem vai lá, pega a maçã e come. Esse daqui não, tem a ajuda de Deus. Então Deus vai lá e ajuda o homem. Então, de uma forma alegórica é isso. O homem ele precisa dar o primeiro passo em direção a Deus e então Deus irá completar o processo da salvação. Então, concluindo, o semi-pelagianismo é um meio termo entre a heresia de Pelágio e a graça de Agostinho. Um combinado. A controvérsia semi-pelagiana terminou em 529, quando houve a reunião dos bispos ocidentais, conhecida no Sínodo de Orange. Eu sei que eu fiz essa citação há 2 domingos atrás, mas assim, eu acho que ela é muito mais relevante agora, talvez, do que quando eu fiz domingo atrás, anteriormente. Graça, por definição, exclui o menor indício de que o mérito é humano, contribui para a nossa posição de justos diante do mais santo e perfeito Criador. E a fé que admite a nossa incapacidade de ajudar a nós mesmos descansa totalmente em um outro para a salvação. E confirma que as nossas obras não têm poder algum para expiar as nossas maldades. Sproul, teólogo presbiteriano americano. Atos 13, 48, por favor. Se alguém quiser ler. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Designados, essa palavra, é isso que eles queriam. Então, designados, a gente pode chegar aí numa eleição. Ninguém está falando sobre eleição ainda. Mas se você é designado para algo, quer dizer que você tem clara convicção disso. E se você não sempre pelagianismo, a convicção ela pode existir em um certo momento e se perder em outro. Alguém tem dúvida sobre o sempre pelagianismo? Então vamos para o arminianismo. Marcondes vai
O termo arminianismo é usado para definir aqueles que afirmam que as crenças originadas por Jacobus Arminius. Porém, o termo também pode ser estendido de uma forma mais ampla para um agrupamento maior de ideias, incluindo os de Hugo Grotius, John Wesley e alguns outros. As duas perspectivas principais sobre como o sistema pode ser explicado corretamente é o arminianismo clássico, que vem direto de Arminius, ou seja, não houve mudança, né? E o arminiano wesleyano, que foi difundido por John Wesley. O wesleyano, ele é um sinônimo de metodismo, ou seja, toda a teologia de Wesley está ali. Nós vamos trabalhar só o clássico nesse tópico. O arminianismo é muitas vezes mal interpretado por alguns. Alguns dos seus críticos que o comparam com o semi-pelagianismo ou pelagianismo. Nada mais longe da verdade. Dentro do vasto campo na história da teologia cristã, o arminianismo está intimamente relacionado ao calvinismo, sendo que os dois sistemas compartilham da mesma história e muitas doutrinas. No entanto, eles são frequentemente vistos como rivais dentro do evangelicalismo, por causa das suas divergências sobre os detalhes da doutrina da predestinação e da salvação. Mas em seu estado caído e pecaminoso, o homem não é capaz de, por si mesmo, pensar, desejar ou fazer aquilo que é realmente bom, mas é necessário que ele seja regenerado, renovado em seu intelecto. Afeições ou vontades em todos os seus poderes, por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, para que ele possa ser capacitado corretamente a entender, avaliar, considerar, desejar e executar o que quer que seja verdadeiramente bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação, eu considero que, visto que ele está liberto do pecado, ele é capaz de pensar, desejar e fazer aquilo que é bom. Todavia, sem a ajuda contínua da graça do Espírito, da graça divina. Quem que disse isso? Alguém arrisca? Arminio. 1560 a 1609. Arminio e seus seguidores se revoltaram contra o calvinismo no início do século XVII, fazendo contraponto teológico. Em seu contexto histórico, muitos calvinistas adotaram atitudes excessivas que nunca foram pregadas por Calvino. Portanto, é importante frisar que a luta de Arminius não é contra o calvinismo, mas sim contra o hipercalvinismo. Embora, logicamente, algumas doutrinas da graça foram refutadas. Nessa época, os hipercalvinistas não pregavam, uma vez que eles eram eleitos e salvos pela graça. Os eleitos seriam trazidos por Deus, pela soberania dele. Tinham pouca ou nenhuma piedade com os pecadores, uma vez que estes já estavam condenados. Eram também radicais na disciplina e alguns se mostravam pouco zelo com a palavra, uma vez que eram salvos pela graça, ou seja, eles eram heréticos. Então, Armínio foi lá e combateu. Infelizmente, vemos muitos calvinistas, hipercalvinistas na internet. Abro um novo parênteses usando um trecho de um artigo muito interessante sobre esse erro teológico. É um artigo do David Elksman, pastor americano, que ele fala sobre um livro do Spurgeon versus o hipercalvinismo. O hipercalvinismo foi um erro relativamente raro na história. E é um ensino que exagera tanto, que distorce tanto um aspecto importante do calvinismo que acaba desfigurando todo. Visto que o pecador não regenerado é em virtude da sua depravação total, incapaz de se arrepender e crer. Ele não pode ser exortado a se arrepender e crer. Aqui ele repete:
O que ele está querendo dizer aqui? Só para eu fazer um comentário. O cara pecou, então beleza, ele pecou, deixa ele lá. Abandona ele no meio da caminhada. Por outro lado, assim eles argumentam, convidar o pecador não regenerado a crer seria implicar a sua capacidade natural de fazê-lo, contradizendo assim o testemunho bíblico sobre a condição natural do pecador, a saber, da morte espiritual. O motivo de Spurgeon se opor ao hipercalvinismo também era correto. O hipercalvinismo, recusando chamar a todos os que ouvem, debilita seriamente a atividade missionária da igreja. Assim, contrário às suas próprias intenções, ele coloca um obstáculo no caminho da reunião que Cristo faz com os seus eleitos da encarnação. Ou seja, se não pregar, cara, não vai chegar. Ou seja, o hipercalvinismo que Arminio levantou para confrontar estava totalmente errado. Então, ou seja, Arminio foi levantado por Deus para lutar contra uma heresia. Ponto 3. As diferenças entre o arminianismo e o calvinismo. Primeiro item, livre-arbítrio. Arminius acredita que a queda do homem não foi total. Aí começa, lógico, alguns pontos que nós discordamos. Temos que discordar realmente. Arminius acreditava que a queda do homem não foi total e sustentou que o homem restou no homem bem suficiente, capaz de habilitar a querer aceitar a Cristo como Salvador. Ou seja, entra a doutrina sinergista. O calvinismo responde que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás e por isso é totalmente incapaz de exercer a sua própria vontade livremente, ou seja, para se salvar-se, dependendo, portanto, da obra de Deus, que deve vivificar o homem antes que possa crer em Cristo. Ou seja, vamos lá, um acredita no livre-arbítrio, nós não acreditamos no livre-arbítrio. Segundo ponto, eleição condicional e incondicional. Arminio sustenta que a eleição é condicional, enquanto os reformadores sustentavam que ela é incondicional. Os arminianos acreditam que Deus elegeu aqueles a quem pré-conheceu, sabendo que aceitaria a salvação, de modo que o pré-conhecimento de Deus estava baseado na condição estabelecida pelo homem. Eu acho muito confuso essa explicação. Então, assim, para mim, entra a questão do livre-arbítrio. Eu aceito, eu não aceito, eu recuso. Já os calvinistas, se você pegar o arminianismo wesleyano, ele é pior ainda. Tá? Ele é mais confuso ainda. Já os calvinistas sustentam que o pré-conhecimento de Deus está baseado na soberania dele, de modo que a eleição não está baseada em alguma condição imaginária inventada pelo homem, mas o resultado da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra da fé do homem espiritualmente morto, ou seja, a gente está morto do pecado. Aqui, nesse item 2, ele é meio bem confuso, porque se ele tem livre-arbítrio, ele está morto do pecado. Então, o item 3, a expiação universal e a expiação limitada. A convicção de Arminius é que Deus ama a todos e que Cristo morreu por todos. Portanto, o Pai não quer que ninguém se perca. Ele e seus seguidores sustentavam que a redenção é geral, ou seja, como disse, Jesus morreu por todo mundo, de todas as épocas, de todas as nações, etc. Em outras palavras, a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua vontade para aceitar ou rejeitar a Cristo. No calvinismo, Cristo morreu para salvar pessoas determinadas, ou seja, eleitas, que lhes foram dadas pelo Pai desde toda a eternidade. Ou seja, Deus nos escolheu desde a fundação, antes da fundação do mundo. Sua morte, portanto, foi 100% bem-sucedida, ou seja, ela cumpriu o que deveria ter sido feito. Porque todos aqueles aos quais ele morreu, Cristo morreu, receberão a justiça de Deus. Ou seja, e os que não, vão para o inferno. Confesso que, se pegar o evangelho mais atrativo é o arminiano. Já que Cristo morreu por todos, ele amou todos. É complicado a gente fazer o contraponto nessa questão de agradar o homem, mas como a gente não está aqui para agradar o homem,
Então, dificilmente vai ser o evangelho, você pregar isso aqui, não vai ser atrativo. Quarto ponto, a graça pode ser impedida. O arminiano crê que uma vez que Deus quer que todos os homens sejam salvos, ele também envia o seu Espírito Santo para atrair os homens a Cristo. Mas o homem goza da vontade livre e absoluta. Portanto, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Quando eu estava estudando isso aqui, eu estava lembrando de alguns cultos que eu ia na igreja que eu passei a adolescência, de resistir. Então, assim, os pastores sempre usavam uma forma bem alegórica, o Espírito Santo está passeando entre nós agora, o pianinho tocando e tal. Aí, assim, não resista, então fazia um apelo, você ia no apelo e tal. Aí você falava assim, eu já tinha vivido em tanto apelo, e nada acontecia, nada mudava. Aí eu falei, quer saber, cara, eu não vou mais me apelo. Então eu me firmava na cadeira ali e ficava. Só que assim, a igreja quase toda está lá na frente. Eu ficava pensando, pô, será que isso é o único que estou resistindo? Eu pensava nisso. Né? Depois, quando começou o movimento de cair no espírito lá, era a questão do cai não cai. Eu já contei, acho que até um sermão anterior. Eu ficava duro, não querendo cair. De repente, todo mundo caía, eu falava, não tem também. Mas alguém sempre estava me empurrando. Então, eu imaginava isso, sabe? Será que eu não estou resistindo ao Espírito Santo? Será que... Né? Isso sempre foi para mim... Ainda que o arminiano crê que Deus ele é onipotente, ou seja, ele crê que Deus ele tem todo o poder, a doutrina insiste que a vontade de Deus em salvar todos os homens pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Ou seja, a minha vontade final estabelece. O Senhor deu a forma, deu a chance, mas a decisão toda é minha. No calvinismo, ele responde que a graça de Deus não pode ser destruída, visto que a sua graça é irresistível. A graça é irresistível não está baseada na onipotência de Deus, ainda que poderia ser assim, se Deus o quisesse. Mas no momento em que Deus age nos eleitos, ou seja, a polaridade espiritual deles é mudada. Ou seja, eu estava morto nos meus delitos e pecados, e orientado para Satanás, agora eu sou vivificado e orientado para Deus. Ou seja, eu mudo totalmente. Quinto ponto, o homem pode perder a graça. Isso não é. Esse daqui foi o ponto que mais me incomodava quando eu contei há um tempo atrás. O Senhor acordava salvo, até eu dormir, tinha perdido salvação várias vezes e queria que Jesus voltasse quando eu estivesse dormindo. Os arminianos concluem, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato da sua própria vontade, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode perder-se, depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude com Cristo, rejeitando. Alguns acrescentariam que o homem pode perder sua salvação cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia que está ligada a uma certa forma de obras, mas no que se refere ao exercício da salvação, diferente do pelagianismo e do semi-pelagianismo. Ou seja, você tem que exercer a sua salvação, né? Todos os dias. Ontem eu estava conversando com o Rick sobre isso e eu até entendo um pouco a visão de Armínio. Se você contrapor com o hipercalvinismo, ou até mesmo, às vezes a gente, eles exercitam a salvação deles talvez muito mais que a gente. Então, Armínio, que ele viu, talvez ele tenha visto um monte de calvinista que não estava nem aí com nada, só ficava criticando os outros e falava, pô, não é possível esse povo ser salvo. Não é possível esse pessoal não perder a graça que eles pregam tanto tempo. Entendeu? Então isso deve fazer a gente refletir sobre a nossa condição de exercício da salvação. Nós não perdemos a salvação. Mas será que a gente está exercitando? Posso até falar para minha mãe. A mãe é uma arminiana fiel. Ela não consegue entender essa questão. Mas eu vejo a quantidade que ela ora e ela estuda a Bíblia. E ela exerce a salvação dela. Entendeu? E às vezes a gente fica pensando assim, ó, eles oram mais, os pentecostais principalmente oram muito mais que a gente. Né? Então é isso que a gente tem que refletir e chegar no equilíbrio.
Porque às vezes a gente só acredita e não está fazendo a nossa parte no exercício. Perder-se depois de ter sido salvo é a chamada queda ou perda da graça. Ainda se depois de ter sido salva, a pessoa pode perder, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez. Ou seja, ela pode aí, ela está sempre, né, como eu disse, perdendo e voltando, perdendo e voltando. Só arrepender dos seus pecados. Pode ser salvo de tudo. Tudo depende da contínua evolução, né, positiva até a morte. Ou seja, você tem que estar ali sempre lutando. É meio que você está com a faca no dente. Né? Você está sempre atento. Você viu alguma coisa, perdeu Deus. Você está sempre ali. O calvinismo, ele é sustentado que a salvação, desde que a obra é realizada inteira por Deus, pelo Senhor. Ou seja, ele preservará pela simples razão que Deus prometeu completar a obra em nós até o final. O que ele começou, ele vai terminar. Então, mas assim, o que eu quero destacar com isso, dá a impressão que eu estou defendendo um pouco o arminianismo, e não é isso. É que a gente deve exercitar a nossa salvação tanto quanto eles. Porque a gente pode ficar preguiçoso. Falar, vou ler a Bíblia amanhã, vou orar amanhã. Eu vou orar quando eu estiver dormindo na cama. Estou deitado na cama, aqueles 10 minutos antes de dormir, você não lembra, não diz na manhã seguinte, você não lembra nem se você deu amém. Estudando e orando mais. Eu vou para a conclusão e a aplicação. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Foi muito rápido. A vontade de Deus, ela sempre irá prevalecer. Portanto, Ele, Deus, sempre levantará homens fiéis para lembrar ao povo sobre as doces verdades do Evangelho. Que a salvação não é nossa, mas ela pertence para a glória do Senhor. Ou seja, o Senhor deu glória. Vimos que toda heresia nasce nos seminários, entre os estudiosos, que, cheia de boa intenção, lançam atalhos mentirosos para a salvação e a justificação dos nossos pecados. Entendemos que, mesmo não concordando com o arminianismo, somos irmãos em Cristo, e que essa doutrina talvez seja o mal necessário para combater os não calvinistas, os hipercalvinistas. Eu quero finalizar com 2 pontos. O primeiro eu quero ler um comentário do Riley, um bispo anglicano que veio na Inglaterra no século XIX, sobre John Wesley, fundador do metodismo. É muito interessante a vida de John Wesley. Talvez o maior arminiano de todos os tempos, e como Paulo Andrada fala, é um arminiano fiel. Eu creio que meu esboço sobre Wesley seria incompleto se não mencionasse a objeção continuamente feita contra ele, de que era um arminiano na doutrina. Eu admito plenamente a seriedade da objeção. Não tendenciono a atenuar ou defender suas objetáveis opiniões. Eu, pessoalmente, não consigo explicar como um crente bem instruído pode sustentar doutrinas tais como a perfeição e a deficiência. O Wesley, na variável do arminianismo, ele acreditava que o homem poderia chegar a não ter pecado, poderia chegar a ser perfeito, embora ele mesmo não dissesse que era. Perfeição e a deficiência da graça, ou negar doutrinas tais como a eleição e a imputação da justiça de Cristo. Mas, apesar de tudo, devemos estar alertas para não condenar as pessoas tão fortemente, por não verem todas as coisas conforme nosso ponto de vista, ou excomungar e amaldiçoar porque não leem da nossa cartilha. Tudo, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas? Nós precisamos pensar, precisamos aprender a distinguir as coisas que constituem a essência do Evangelho e as coisas que dizem respeito ao aperfeiçoamento do Evangelho. Nós podemos achar que o homem prega um Evangelho imperfeito ao negar a eleição, ao considerar a justificação como sendo nada mais do que o perdão e ao dizer que os crentes têm uma mensagem que eles podem atingir a perfeição na vida. E dizem em outra que podem cair inteiramente da graça. Mas se o mesmo homem forte e ousadamente expõe
e denuncia o pecado, clara e plenamente enfatiza a Cristo, distinta e abertamente convida homens a crerem e a se arrependerem, ousaremos nós dizer que este homem não prega o evangelho de modo algum? Ousaremos dizer que tal homem não produzirá nenhum bem? Da minha parte, não posso dizer assim, de modo algum. Se me perguntarem se eu prefiro o evangelho de Whitefield, Whitefield era contemporâneo de Wesley em Amigo, eu sou calvinista e não um arminiano. Mas se me pedirem para ir além e dizer que Wesley, de modo algum pregava o evangelho e de nenhum benefício trouxe, de imediato direi que não posso fazer isso. Que Wesley teria feito melhor se tivesse podido desvencilhar-se do seu arminianismo, uma boa complicada. Eu não tenho a menor dúvida, mas ele pregou o evangelho, honrou a Cristo e fez um imenso bem. Eu não duvido mais do que possa duvidar da minha própria existência. Quero finalizar, hoje foi rapidinho, sobre um trecho do sermão do Wesley pregado no funeral do George Whitefield. Whitefield foi um pregador inglês, calvinista, que atravessou o Atlântico por 12 vezes. Ele não fez a 13ª para pregar nos Estados Unidos. E assim, isso era impensável naquela época, pensando nos perigos e no tempo de translado, né? Inglaterra, Estados Unidos. Não há poder algum no homem para utilizar qualquer boa obra, falar qualquer palavra boa ou manifestar qualquer bom desejo, até que do alto lhe seja dado. Portanto, é suficiente dizer que todo homem está apenas doente por causa do pecado. Não, nós estamos mortos em delitos e pecados. Pois quem pode tirar alguma coisa impura de algo impuro? Ninguém, exceto o Todo-Poderoso. Quem pode levantar aqueles que estão espiritualmente mortos no pecado? Ninguém, a não ser aquele que nos levantou do pó da terra. Mas em que consideração ele faz isso? Não por causa das obras da justiça que tenhamos feito. Os mortos não podem te louvar ao Senhor, nem podem fazer qualquer coisa através da qual venham adquirir vida. Qualquer coisa que Deus fala, Ele faz exclusivamente por amor ao seu amado Filho. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele mesmo carregou em seu corpo o madeiro pelos nossos pecados. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí está a única causa meritória de toda a bênção que possamos desfrutar, ou desfrutarmos. E em particular, de nosso perdão e aceitação por Deus. Da nossa total e gratuita justificação. Mas por meio de que nos tornamos interessados no que Cristo fez e sofreu, não por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé somente. Nisso devemos insistir, com toda ousadia, em todo tempo, em todos os lugares, em público ou em privado. Apeguemo-nos a essas antigas e imutáveis doutrinas, por maior que seja o número daqueles que as contradizem e delas blasfemem. Que a nossa pregação seja essa, de Wesley, novo nascimento, pois é dessa forma que a gente recebe a nossa tão amada e glorificada justificação. Queria finalizar com João 3,3, como eu mesmo leio. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Amém? Senhor, a gente quer te agradecer, Pai, por esse tempo, te agradecer, Pai, pela tua graça, pela tua justificação. Pedir perdão, Pai, pela nossa negligência, às vezes, com a tua palavra, Pai.
Pedir perdão, Pai, por, às vezes, não mostrar tanta a piedade necessária, Pai, por teus filhos, aos pecadores, Pai. Por não pregar, Pai, o teu evangelho nos momentos que devemos pregar, Pai. Por nos abster em momentos, Pai, da tua palavra, Pai, às vezes por sermos justificados pela fé, por termos absoluta certeza da nossa salvação. Nos perdoa, Pai, porque a gente pode não estar exercitando a nossa salvação como devemos, Pai, pregando, orando, estudando mais a tua palavra, Senhor. Perdoa. Que essa palavra, Pai, realmente seja, que a tua graça seja como um tigre, Pai, que busca a sua presa, Senhor, e dilacera o nosso coração, mas em humildade, Pai, vendo o tamanho da tua glória, da tua misericórdia para a gente. Nós não merecemos, e nada que fizermos a gente vai nos dar merecimento. Abençoa, Pai, o resto desse dia, abençoe essa semana, Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, guarda a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.